Você já parou para pensar nas características que um Estado precisa ter para ser perfeito? Quais seriam os elementos que um Estado precisa agregar e desenvolver para ser considerado um Estado ideal? O grande filósofo Platão responde essa questão. Boa parte da filosofia platônica consiste em elaborar um projeto de uma república perfeita. E tudo isso se deu por conta do julgamento de Sócrates. Aquele episódio que aconteceu no ano de 399 a.C. impactou a vida do Platão de forma decisiva. Platão, a partir daquele momento, assumiu como missão de vida elaborar um projeto de um Estado ideal. E um Estado ideal para Platão é um Estado que tem duas características fundamentais. Primeira característica de um Estado ideal para Platão é aquele Estado onde o rei é um filósofo. Ou seja, o Estado ideal platônico é um Estado onde o governo é do homem sábio. Os sábios governam. Portanto, nós chamamos o Estado ideal platônico de uma sofocracia. O sábio governa. E a segunda característica do Estado ideal platônico é que nesse Estado a justiça prevalece. A justiça é exaltada como valor supremo e deve ser buscada por todos. Portanto, tome nota disso. Há duas características de um Estado ideal para Platão. Primeira, é necessário que o rei seja um filósofo, ou que o filósofo seja o rei. Portanto, é um modelo sofocrático, a sofocracia, o governo do sábio. Segunda característica, é necessário que a justiça seja exaltada como um valor supremo, como uma realidade ontológica, para que nunca mais um homem justo seja condenado injustamente, como aconteceu com Sócrates na democracia ateniense. Platão, após a morte do seu grande mestre Sócrates, viaja para várias regiões, ele vai para a Magna Grécia, vai para o Egito e conhece a constituição política desses países. Quando ele regressa para Atenas, ele põe em prática a elaboração desse grande projeto que consiste na estruturação de um Estado ideal. O resultado disso é a obra A República. Platão escreveu 36 diálogos. As obras completas do Platão hoje estão traduzidas em língua portuguesa e você tem acesso a elas. Na República, Platão apresenta as características fundamentais para a elaboração desse grande ideal, que é um Estado perfeito. Platão concebia o Estado como sendo um homem em proporções grandes. Então entenda a metáfora platônica. Há um homem grande, esse homem grande é o Estado. Assim como no organismo humano existem vários órgãos que compõem esse organismo, assim é no Estado. O Estado é um homem grande, um organismo vivo, composto por múltiplos órgãos, por diferentes partes que compõem o Estado. Assim como no organismo do homem, cada órgão tem uma função específica e deve desempenhar bem a sua função, assim deve ser no Estado. Cada homem que compõe o Estado deve ter uma função e precisa desempenhar bem a sua função. A saúde do corpo depende do trabalho exercido por cada um dos órgãos que compõem esse corpo. Também assim é no Estado. Notem uma coisa, assim como no corpo humano, um órgão não pode fazer o serviço do outro, assim deve ser no Estado. No Estado, cada homem precisa desempenhar bem a sua função de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua própria natureza. Veja que no corpo humano, o pulmão, ele não escolheu ser o pulmão, foi a natureza que decidiu. O rim, o fígado, veja, cada órgão tem uma função definida pela natureza. E se cada órgão cumprir bem a sua função, nós teremos a harmonia do corpo. Também é assim no Estado. Cada homem precisa descobrir qual é a sua função, a sua aptidão, a sua natureza, e precisa desempenhar bem a sua função. Este é o dever de todo cidadão, cumprir bem a sua função. Se todo homem cumprir bem a sua função no Estado, nós teremos um Estado ordenado, equilibrado. Um Estado onde cada homem
poderá contribuir com a construção coletiva do espaço público. Pois bem, Platão, que nasceu no ano de 427 a.C., morreu em 347 a.C., ele se dedicou a fundo na elaboração desse projeto. A filosofia platônica, que deseja construir uma república perfeita, parte de uma ideia de segunda navegação. Então, para nós entendermos em que consiste a república platônica, nós temos que entender primeiro que toda a filosofia do Platão, de modo muito particular aquela que está na obra A República, ela parte dessa ideia de uma segunda navegação. O Platão deseja fazer uma segunda navegação. O que isso significa? Que houve antes uma primeira navegação. A primeira navegação é a filosofia pré-socrática, dos filósofos naturalistas, os filósofos que buscavam a origem da natureza, a chamada arqué da physis. O problema da primeira navegação é que aqueles filósofos, eles buscavam a origem da natureza se dedicando exclusivamente a uma investigação do mundo natural. Eles dependiam das forças da natureza para encontrar respostas. A metáfora que o Platão vai utilizar é a ideia de um barco à vela. Então, os pré-socráticos, eles estavam em um barco à vela, estavam indo em direção ao conhecimento, ao porto da verdade. Mas o barco à vela depende da força dos ventos para se deslocar. O problema é que chega um momento dessa travessia em direção ao porto da verdade que os ventos deixam de soprar e o barco à vela fica à deriva em alto mar. Ou seja, a primeira navegação não chegou em lugar nenhum, não encontrou a origem da natureza. Cada qual apontou para uma resposta. Anaximandro, Anaxímenes, Tales, cada um disse é o ar, é o fogo, é a água, e não se chegou a um consenso. Platão deseja fazer uma segunda navegação. Platão não quer confiar nas forças da natureza, porque elas podem faltar. Platão utiliza agora não um barco à vela, mas um barco a remo. E um barco a remo depende exclusivamente de um esforço humano para chegar no porto da verdade, um esforço que é intelectual. Então veja bem, a filosofia platônica é uma filosofia que depende de um esforço racional para chegar ao porto da verdade, para chegar ao conhecimento da verdade. É o homem que vai ter que agora pegar os remos e fazer um esforço intelectual para chegar até aquele que é o nosso destino último, a verdade, o conhecimento. Bem, partindo dessa ideia, então, de uma segunda navegação, o Platão percebe que a razão natural, ela tem alguns limites. A razão, ela não consegue descobrir toda a verdade. Você faz um esforço racional para chegar ao conhecimento da verdade e, num dado momento, a razão atinge esse limite. É muito difícil ultrapassar esse limite da razão natural. Então, Platão, ele vai reabilitar algo que era muito comum no passado, que são os mitos. Use essa informação com muito cuidado. Platão reabilita os mitos. Não se trata aqui da mitologia em si, mas um mito que agora é racionalizado. Muitas vezes nós chamamos os mitos de alegorias. É um mito racionalizado, ou seja, de forma metodológica, você pode se utilizar do mito agora para superar os limites da razão natural. Então você faz um esforço racional para chegar à verdade. Quando você sentir que a razão atingiu o ápice, o seu limite, chegou naquela barreira, você deve superar os limites da razão, recorrendo de forma intuitiva aos mitos. É muito comum, em vários momentos da filosofia platônica, nós percebermos ele utilizando esse recurso metafórico ou esse recurso alegórico. É assim no mito da caverna, é assim no mito do anel de Giges e em tantos outros momentos. Quando Platão não encontra razões claras, ele, por meio da intuição,
supera os limites da razão. É desse modo, fazendo uma segunda navegação, recorrendo o mito para superar os limites da razão natural, que o grande Platão desenvolve toda a sua filosofia. E o estado ideal é resultado desse processo. Nós veremos nos próximos vídeos em que consiste a República Platônica. Um grande abraço, até o próximo.